Olá, tudo bem? Professor Alexandre Soares na área, continuando língua portuguesa passo a passo, sem problema. Passamos por fonologia, divisão silábica, agora começa a engrossar o caldo, hein? É acentuação, possibilidade de questão na sua prova é enorme, então a partir de agora você não pode ter dúvida. Então concentre, levante o moral, né? Largue essa caneta primeiro, preste atenção para depois colocar no papel. Vamos lá. Acentuação. Primeiro passo para eu acentuar uma palavra é descobrir a tal sílaba tônica, mas só que antes, repare, existe aqui o monossílabo. Então, o que é o monossílabo você já sabe? É aquela palavra formada apenas por uma sílaba. E aí eu vou ter de memorizar, meu aluno. Memorizar tem que decorar mesmo. Tem que decorar o quê? Que todo monossílabo tônico terminado em AEO, acompanhados ou não de S, o acento é obrigatório, papé-pó. Então, vou botar aqui, ó, pá, pé e pó. Papé-pó. Com acento, ou melhor, com S ou não, o acento pimba. Acento neles. Alexandre, pergunto a você. Vai haver alguma dificuldade além disso no monossílabo? Pode ficar tranquilo. Monossílabo é tônico, terminado em AEO, tem de meter o acento nele. Acompanhadas as terminações ou não de S, não vejo qualquer dificuldade no monossílabo. Monossílabo não é o problema. O problema é, repare, quando eu tenho mais de uma sílaba. Quando eu tenho dissílabos, trissílabos ou polissílabos. Então vamos lá. Voltei. Para eu acentuar uma palavra, o primeiro passo, retirando o monossílabo, é descobrir a sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É aquela, no momento da pronúncia, é aquela que aparece com mais firmeza no momento em que você pronuncia uma palavra. É claro que quando você fala café, a sílaba tônica é o fé. Repare por quê? Se não fosse o fé, eu falaria café e não café. Pô, eu quero por favor um café. Não, eu não quero um café, eu quero um café. Então, se o fé é a sílaba tônica, concentre, essa sílaba tônica é a tal da última. Quando eu falo última, eu estou indo da esquerda para a direita. Então, quando uma palavra tem como sílaba tônica a última, ela é classificada, como já está aqui, vou escrever mais uma vez, como oxítona. E um detalhe que eu vou ter de registrar agora. Quais são as oxítonas acentuadas? As oxítonas acentuadas, aí tem de decorar, hein? São aquelas terminadas em A, E, O, em, acompanhadas as terminações ou não de S. Então, se eu colocasse cafés, não haveria qualquer empecilho para o acento, ok? Então, repare que não tem nada demais. Eu vou falar mais sobre isso, por quê? Porque eu vou ter de fazer uma analogia com as tais paroxítonas, e você vai ter de entender. Agora, preste atenção. Quando a sílaba tônica não é a última, repare, é a penúltima, aí nós não temos mais uma oxítona. Nós temos uma, concentre, paroxítona. Então, paroxítona é aquela palavra cuja sílaba tônica é a penúltima. Alexandre, eu ouço você. Quais são as paroxítonas acentuadas? Agora você vai tentar entender. Por quê? Porque se você decorar todas as terminações de paroxítonas acentuadas, a tendência é você desanimar. A tendência é você ficar desanimado, triste. Ih, Alexandre, eu vou esquecer. É muita terminação. L, N, R, é muita terminação. Então você não vai decorar. Você vai entender como é que o Criador criou essa lógica. Isso é uma ciência humana, então tem uma criação. Você vai tentar entender qual é a lógica. Para entender, você vai acompanhar aqui com o amigo. Vem comigo, repare. Ó, tá aqui, tá aqui. Isso. Olha só, presta atenção. Duas palavras
quaisquer primeiro, ó. Não estou botando acento, tá, danado? Vou passo a passo. Cajá e casa. Primeiro passo para eu acentuar uma palavra, qual é? Descobrir a sílaba tônica. Quando eu falo cajá, repare que a sílaba tônica é a última. Isso nos dá uma, vou escrever aqui, ó, uma oxítona. E você já sabe, malandramente, que quais são as oxítonas acentuadas? As terminadas em A, E, O, em, acompanhadas ou não de S. Se cajá é uma oxítona terminada em A, o acento é obrigatório. Michuruca. Agora é o pulo do gato. Ninguém lhe explicou isso. Então não conta para ninguém não. Se não está estudando no Alfacom, não vai saber. Então é só você. Conta para ninguém não. Repare. E as paroxítonas acentuadas? Concentre. Primeiro passo. É casar ou é casa? É casa. Então a sílaba tônica é a penúltima. Repare, se é a penúltima, nós temos uma aqui, paroxítona. Se trata de paroxítona, como é que eu sei se ela é acentuada ou não? Pulo do gato. Basta saber se a paroxítona traz consigo ou não uma terminação, vou pegar aqui o azul, uma terminação de oxítona acentuada. Alexandre, eu não entendi nada, Alexandre. Calma então, vai devagar, vem comigo. Repare, o A não deu acento para oxítona, então o A não pode dar acento para uma paroxítona. O jogo é o seguinte, se você dá para um, não pode dar para outro, meu aluno. Você tem que escolher para quem você quer dar. Se deu para um, não pode dar para o outro. Então, se o A dá acento para oxítona, não vai dar para paroxítona. Pergunta a você, Alexandre. Então, quem é que vai dar o acento para a paroxítona? Todo o resto. Exceto o que eu não posso colocar o acento? Exceto aquele, ó. Deixa eu botar aqui para facilitar. A, E, O, em, acompanhados ou não de S. Então, se toda paroxítona vai ser acentuada, eu só tenho de decorar o seguinte, todas elas serão acentuadas, exceto as terminadas em A, E, O, em, acompanhadas ou não de S. Por quê? Porque se a paroxítona terminar com a terminação de oxítona acentuada, ela não vai levar acento. E caso ela não termine, ela traz consigo esse tal acento. Meu Deus, Alexandre, é melhor decorar. Não é. Acredite comigo, não é. Então preste atenção aqui, ó. Vou voltar ao exemplo de lápis. Repare, lápis, concentre. Lápis é uma paroxítona. Ó, e S? Dá acento para as oxítonas? Não. Então vai dar para as paroxítonas. E estou começando a entender. De novo. Outro exemplo. Látex. Látex. Olha aqui, vou botar sem acento primeiro. O primeiro passo é o seguinte. Não errar a sílaba tônica, né? Se eu falar látex, aí deu rolo. Não, é látex. Então, se é látex, a sílaba tônica, concentre. É o lá, é uma paroxítona. Paroxítona terminada em X. A pergunta que lhe faço é, X dá acento para as oxítonas? Não. Então, se não dá para as oxítonas, vai dar para as paroxítonas. E ao contrário também. Se der para a oxítona, não pode dar para a paroxítona. É assim, foi a lógica do cara que criou isso. É muito mais fácil você entender a lógica do que decorar. Percebeu? Vou mais uma aqui para tirar a mondinha para você enxergar. Ó, aqui, tá me pegando bem aqui? Tá, né? Então vamos, ó. Cipó e